Oi, gente, o assunto de hoje é química orgânica. Bora lá que vai ser sucesso. Bom, gente, fiz uma introduçãozinha bem básica aqui, só pra gente entender, né, do que se trata a química orgânica. Basicamente, ela vai se ocupar, ela vai estudar os carbonos. Então, logo, né, o carbono vai ser a base da química orgânica. Ele é tetravalente, ou seja, ele vai realizar 4 ligações covalentes. E esses átomos de carbono, eles podem se ligar e formar cadeias. Os tipos de ligações entre carbonos, nós temos as ligações simples, né, uma só. As ligações duplas, 2, e as triplas, 3. A classificação. O carbono primário ele vai se ligar apenas a um átomo de carbono, né? Que são esses dois que estão pintados de cinza. No meio, nós temos o carbono secundário, que ele vai ligar a 2 átomos. Ele vai fazer 2 ligações. Então, nós temos aí, ele está ligado aos carbonos primários. Temos os carbonos terciários, que vão se ligar a 3 átomos, e os quaternários, que vão se ligar a 3. Bom, como foi visto lá atrás, os átomos de carbono eles podem se ligar e formar cadeias, né? Então agora a gente vai estudar um pouquinho sobre as cadeias carbônicas. Elas podem ser abertas ou podem ser fechadas. As cadeias abertas podem ser conhecidas também como cadeias acíclicas. Acíclicas, o A significa não, né? Cíclicas, um ciclo. Então, não tem um ciclo, ou seja, não tem uma forma geométrica, tá? Então, cadeias abertas ou acíclicas, elas vão ter uma extremidade, como a gente pode ver aí na imagem, na primeira imagem aí de cima, né, na esquerda, a primeira. É uma cadeia aberta, porque ela tem extremidade. A cadeia fechada, ela vai possuir uma forma geométrica, ela vai ser conhecida como cadeia fechada ou cadeia cíclica, né? Tem um ciclo, tem uma forma, e é aí a da direita, né? A segunda imagem. Vamos para classificação das cadeias, então. As cadeias abertas, elas podem ser normais ou ramificadas. Para elas serem consideradas normais, elas precisam de carbonos primários e secundários, né? Carbonos primários, nós acabamos de ver aí, são os carbonos que se ligam apenas a outro carbono. Carbonos secundários que se ligam a outros dois. E para ser ramificada, carbonos terciários ou quaternários, né? Vão se ligar a mais 3 ou vão fazer 4 ligações de carbonos. Então, beleza. Vamos analisar, então, se essa primeira imagem, ela é uma cadeia aberta normal ou ramificada. Então, vamos olhar primeiro a quantidade de carbono, né? Nós temos 3 carbonos e vamos olhar se eles são primários, secundários, terciários ou quaternários. O primeiro carbono aí, ele faz uma ligação apenas com o carbono da direita, e isso significa que ele é primário. O carbono do meio, ele vai fazer 2 ligações, com o da direita e com o da esquerda, isso significa que ele é secundário. E o terceiro carbono, ele vai fazer apenas com o da esquerda, primário, ou seja, nessa imagem, nessa figura, nós temos apenas, né, nessa cadeia, nós temos apenas carbonos primários e secundários, sendo assim, é uma cadeia aberta normal. A segunda classificação, ou a terceira no caso, né, porque ela já é aberta. Então, a terceira classificação é se ela é saturada ou insaturada. Para ela ser saturada, a cadeia precisa de apenas ligações simples. Para ela ser insaturada, ela precisa de pelo menos uma ligação dupla ou pelo menos uma tripla. Vamos analisar então de novo lá a nossa cadeia, né? Que a gente já viu que ela é aberta e normal. Vamos analisar agora se ela é saturada ou insaturada. Tem a presença de alguma dupla ou alguma ligação tripla? Se vocês acharem, assim, perigoso, né, gente? Eu não tô vendo nenhuma, só tô vendo simples. Então, se só tem simples, significa que ela é saturada. Então, ficou como? Aberta, normal, saturada. E a última classificação é para saber se ela é homogênea ou heterogênea. Para ela ser homogênea ou heterogênea, precisa ou não de heteroátomo. Heteroátomo é qualquer átomo diferente de hidrogênio e carbono, né, que esteja entre ligações de carbonos. No caso aí dessa terceira imagem, que a gente tem o oxigênio entre ligações de carbono. Como nessa primeira, né, que é a que a gente está analisando e que a gente está classificando, não temos nenhum heteroátomo,
entre, né, ou seja, átomo diferente de carbono e hidrogênio entre ligações de carbono, significa que ela é homogênea. Então, ficou da seguinte forma a classificação: aberta, normal, saturada e homogênea. Vamos classificar, então, agora a nossa cadeia fechada, né? A da direita aí. A primeira classificação dela, fechada ou cíclica. Beleza, ela é fechada porque ela tem uma forma geométrica. Segunda, saturada ou insaturada? Vocês estão vendo aí alguma ligação dupla ou alguma tripla? Não tem. Então, ela é saturada também. Homocíclica ou heterocíclica? Homocíclica e heterocíclica é a mesma coisa que heterogênea e homogênea, só vai mudar os nomes, né? Homocíclica sem heteroátomo, heterocíclica com heteroátomo. Não temos nenhum heteroátomo aí, isso significa que ela é homocíclica. Então, cíclica, né? Fechada, saturada, homocíclica. E se ela é homocíclica, eu tenho mais uma classificação que é para saber se ela é aromática ou alicíclica, ou aromática e não aromática. Então, eu já sei que ela é fechada, que ela é saturada, homocíclica. Agora eu tenho que saber se ela é aromática ou não aromática. Aromática vai ser aquela cadeia que ela vai ter alternância entre ligação simples e ligação dupla, que é o exemplo aí que nós vemos na última imagem, na imagem de baixo aí, que tem alternância entre primeira, segunda, primeira, segunda, primeira, segunda. Ligações entre carbonos. Se tem alternância entre simples e dupla, entre ligações de carbono, significa que ela é aromática. A figura, a imagem, a cadeia que a gente está analisando não tem alternância. Sendo assim, a classificação final dela é cíclica, né? Fechada, saturada, homocíclica e não aromática ou alicíclica. Vamos para o primeiro exercício aqui então, para a gente ver se a gente conseguiu entender. Tá falando assim: o ácido adípico, matéria-prima para a produção de nylon, apresenta cadeia carbônica saturada, homogênea e ramificada, saturada, heterogênea e normal, insaturada, homogênea e ramificada, saturada, homogênea e normal, insaturada, homogênea e normal. Então, vamos analisar com calma, né? A primeira coisa que a gente tem que saber é se ela é saturada ou insaturada. Saturada é o quê? Se tiver só ligações simples entre carbonos. Insaturada se tiver dupla ou tripla. Aqui na nossa cadeia, ligações entre carbonos. Entre carbonos. A gente tem alguma dupla ou tripla? Entre carbonos. Eu tô vendo uma dupla entre o carbono e o oxigênio. Carbono e oxigênio é carbono e carbono? Não é carbono e carbono. Isso significa que a gente não tem nenhuma dupla entre carbonos. Isso significa que ela é saturada. Então, ela é saturada. Coloca um pontinho aí. Não é ponto de nota, tá? Ninguém ganhou ainda. Mas coloca um pontinho aí na A, na B e na D. Eu ficaria esperto se eu fosse você. Vamos lá. Agora a gente tem que saber se ela é homogênea ou heterogênea. Para ela ser homogênea, eu não posso ter a presença de heteroátomos. Heteroátomos, como a gente viu lá atrás, é qualquer átomo que seja diferente de carbono e hidrogênio e esteja entre ligações de carbono. Eu tenho um oxigênio aí. Lá naquela cadeia anterior, eu vi que o oxigênio ele era um heteroátomo. Então, significa que aqui ele é um heteroátomo também? Não. Ele vai ser um heteroátomo quando ele estiver entre carbonos. Aqui ele não tá. Isso significa que a gente não tem nenhum heteroátomo nessa cadeia, porque ele não está entre carbono. Ou seja, saturada e homogênea. Então, a gente vai tirar o pontinho do B, porque ele foi muito feio, e a gente vai deixar só no A e no D. Agora, a gente precisa observar se ela é ramificada ou normal. Normal precisa de carbonos primários e secundários. Se tiver carbonos terciários e quaternários, significa que ela é uma cadeia ramificada. Vamos observar isso aqui então. Vamos lá. Primeiro carbono faz uma ligação com CH2. Beleza. CH2, né, o segundo carbono, ele vai fazer ligação com o da direita e com o da esquerda. Secundário. O próximo vai fazer com o da direita e com o da esquerda, secundário. O próximo com o da direita e com o da esquerda, secundário. O próximo com o da direita e com o da esquerda, secundário, né? E o último vai fazer só com o da esquerda.
eu só vi aqui primário e secundário. Isso significa que? Normal, porque eu só tenho carbonos primários e secundários. Sendo assim, a alternativa certa foi linda. Letra D, de Deus. É isso. Próximo exercício. O linalol, substância isolada do óleo de alfazema, apresenta a seguinte fórmula estrutural. Tá aí a fórmula. Essa cadeia carbônica é classificada como... Todas as opções aí, não vou ler todas. Vamos analisar. A primeira coisa é se ela é acíclica ou alicíclica. Acíclica é a mesma coisa que não ter ciclo, né, que a gente viu lá atrás, e é a mesma coisa que aberta. A alicíclica, fechada. Ou cíclica, né? Alicíclica, cíclica. Ela é acíclica, aberta, porque tem as extremidades. Se tem as extremidades, significa que ela não tem uma forma geométrica, ou seja, ela é acíclica. Então, vamos colocar um ponto dessa vez no A, no B e no E. Gente, de novo o A tava na passada, não tava? Oh, essa letra A é bonita demais. Enfim, então vai ser o A, o B e o E. Próxima parte que a gente tem que analisar se ela é normal ou ramificada. Para ela ser normal, a gente precisa apenas de carbonos primários e secundários, e ramificadas precisa da presença de pelo menos um terciário ou quaternário. Então, vamos analisar. De cara, eu já consigo ver um terciário. Vamos ver se vocês acham aí. O primeiro que eu vi, eu vou olhar logo para ele, bem esse aqui, ó, bonitinho. O primeiro que eu vi foi ele. E aí, eu tô vendo que ele tem 3 ligações. Ele tá fazendo 4 ligações. É verdade, tá fazendo 4. Mas as que me importam, e as que precisam importar pra você aqui também, é as ligações com carbono. Ignora essa aí com oxigênio. Vamos focar na ligação com carbono. Ele tá fazendo 3. Ele tá fazendo uma aqui e uma aqui. Se ele tá fazendo 3 ligações com carbono, significa que ele é um carbono terciário. Se ele é um carbono terciário, eu posso ter uma cadeia normal? Não. Então, eu vou ter que tirar o A bonitão, gente. O A vai ter que sair da parada. Por quê? Não é normal. Se tem um terciário, logo de cara, se você vê um terciário, já pode esquecer o normal, que ele é ramificado, tá? Então, nós temos aí a letra B e a letra E. Vamos lá, então, analisar agora se é uma cadeia insaturada ou uma cadeia saturada, tá? Que de cara já vai nos dizer se a alternativa é certa e se é errada. Porque se a gente analisar, só falta isso aí pra gente distinguir, né, das duas alternativas. Então, seria muito mais rápido se a gente tivesse uma prova de Enem, por exemplo, que eu descobri se é insaturada ou saturada, eu já marco a certa. Mas a gente vai fazer o processo todo pra entender. Então, vamos lá. Vamos olhar se é insaturada ou saturada. Para ser saturada, eu preciso de apenas ligações simples. Se eu tenho a presença de pelo menos uma ligação dupla ou tripla, já é insaturada. Então, vou deixar essa aí pra vocês, que essa aí tá muito de boa, tá muito fácil, mamão com açúcar. Tá, já deu tempo aí, né? Vocês já perceberam. E o negócio é o seguinte, a gente tem a presença de 2 duplas. Não é nenhuma. Eu precisava de pelo menos uma pra ela ser insaturada. Eu tenho de 2, então de cara ela já é insaturada. Então, a gente já tem a resposta, que é a letra B. Mas vamos descobrir por que ela é homogênea também, e não heterogênea. Lembra lá que eu falei que para ela ser homogênea não pode ter a presença de heteroátomo? A gente tem a presença de algum heteroátomo aqui? Temos não, colegas. Temos não. Então, é simples. A letra B. Acíclica, ramificada, insaturada e homogênea. Um coração, porque hoje eu tô da paz. Bom, vamos agora aprofundar em hidrocarbonetos, tá? Hidrocarbonetos, eles vão fazer ligações apenas com hidrogênio e carbono. Se aparecer outro átomo, não são hidrocarbonetos, tá? Classificação dos hidrocarbonetos. Cadeia aberta e cadeia fechada, beleza? Que nem antes, cadeia aberta e cadeia fechada. A cadeia aberta, ela vai ser classificada como saturada e insaturada, beleza? Saturada vão ser os alcanos, insaturado será os alcenos com apenas uma ligação dupla, os alcinos com apenas uma ligação tripla e os alcadienos com apenas 2 duplas,
beleza? Cadeia fechada, ela vai ser classificada como alicíclica, que vão ter os ciclanos, apenas com ligações simples, os ciclenos, com apenas uma dupla, e vão ter as aromáticas. As fórmulas gerais dos hidrocarbonetos. A fórmula geral do alcano tem aí que é C, o N vai representar a quantidade de carbono, né? Hidrogênio, 2 vezes a quantidade de carbono, mais 2. Beleza. Alceno, C, quantidade de carbono, hidrogênio, 2 vezes a quantidade de carbono. E alcino e alcadieno é a mesma fórmula, beleza? C, quantidade de carbono, H, 2 vezes a quantidade de carbono, menos 2. Bom, pessoal, agora nós iremos nomear os hidrocarbonetos, tá? A parte de nomenclatura. Teremos o prefixo, o infixo e o sufixo, ou seja, a primeira parte, a segunda e a última, né? A do meio e a última. O prefixo, ele vai ser a quantidade de carbono, o número de carbono. Então, se eu tenho 4 carbonos na minha cadeia, but. Se eu tenho 5, pente. Se eu tenho 2, et. Enfim, essa parte, galera, é bem decoreba, tá? É bem decorar mesmo. Se você não ficou esse tempo inteiro, essa quantidade de aula que teve, treinando e fazendo exercício de fixação, agora é decorar mesmo. Mas enfim, esse prefixo então vai ser o número de carbonos. O infixo vai ser as ligações. Então, se a cadeia é composta por ligações simples, an. Se eu tenho dupla, en. Se eu tenho tripla, in. Se eu tenho 2 duplas, dien. 3 duplas, trien. Beleza? O sufixo, então, ele não muda, tá? Aqui nos hidrocarbonetos, o sufixo vai ser sempre o O. Hidrocarboneto, sempre o O. Uma observação. Meu professor antigo, ele falava que observação era o bastião suicidou. Então, eu tô com isso na cabeça. Então, às vezes, eu posso virar e falar o bastião suicidou, que significa observação, OBS, beleza? É isso aí. Então, beleza. Observação. A gente tem aí também o métil. O métil, o étil, enfim. Esse IL, esse IL, significa carbono sozinho. Então, é um carbono que ele tá preso. Vamos supor que a gente tem a cadeia. Aí tem uma ramificação e só tá um CH3, por exemplo, sozinho lá embaixo. Isso significa métil. Tem um métil na sua cadeia. Por que métil? Um carbono, né? Mete um íon preso na cadeia de baixo. Preso à cadeia principal sozinho lá embaixo. Métil. Étil significa que eu tenho o quê? 2 carbonos presos na cadeia principal. Então, eu tenho 2 carbonos na cadeia principal. 2 carbonos juntos, tá, pessoal? Porque vamos supor que eu tenho um CH3 lá sozinho, no número 3, né? No terceiro carbono. E eu tenho outro lá no 7 que tá sozinho também. Isso não significa que eu tenho étil. Isso significa que eu tenho dimétil. 2 métil, beleza? Agora, se eu tenho 2 carbonos ramificados sozinhos na cadeia principal, lá embaixo, 2 juntos, 2 juntos, não em cima e embaixo, juntos, significa que eu tenho um étil. Agora, o isopropil, ele é diferente. Para ficar mais fácil para vocês, imagina uma cadeia e aí eu tenho um métil, né? Ele tá sozinho. Ou seja, ele tá sozinho e aí eu tenho um métil. Ele tá lá sozinho, né? Uma ramificação, um carbono sozinho lá embaixo. E aí, desse carbono, eu vou surgir mais 2 carbonos puxando dele. Nesse momento, ele vai se tornar, então, um átomo de carbono secundário. Ao invés dele ser um métil, esse métil vai se tornar um carbono secundário. Nesse momento, a gente tem um isopropil, que são esses 2, né? Esses 2 carbonos, esse grupo aí, que vai estar ligado ao carbono secundário. Coloquei 2 vezes aí porque é muita emoção, tá, pessoal? Bom, vamos fazer esse exercício, então, para finalizar. Seguinte, primeiro aí, a gente tem uma cadeia, né? E essa cadeia, ela tem ligações duplas, ligações simples, tem 4 carbonos. Então, vamos lá, pessoal. O primeiro passo é numerar. Você vai numerar, pode numerar da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Se quiser numerar pelos 2, numera, que ali na frente vai ser muito importante. Então, vamos lá. Numerou, vamos para o segundo passo. Analisa a quantidade de carbono.
Nessa cadeia, nós temos 4 carbonos. 4 carbonos nós vimos lá atrás, que se eu tenho 4 carbonos, o nomezinho, o prefixo que eu vou usar é but. Então, deixa isso aí. Terceiro passo, observar quais são as ligações. Eu tenho 2 ligações duplas, né? Entre o 1 e o 2 e entre o 3 e o 4, e uma ligação simples entre o 2 e o 3. Se eu tenho 2 duplas, o meu infixo também, que nós vimos junto com o but, é o dien. Então, guarda essa informação aí também. E agora, no quarto passo, essa relação entre o número e as ligações. É muito importante essa relação entre os números e as ligações. Por quê? Porque dependendo da forma que eu vou enumerar a minha cadeia, né? Que eu irei numerar a minha cadeia, pode interferir aqui, eu posso errar a questão, porque eu preciso sempre pegar os menores números, tá? Então, talvez, se eu enumerasse de outra forma, em uma cadeia maior, eu poderia colocar, então, 4, 3, ou se não, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, poderia interferir nisso aqui, dar um número muito grande e no final sair errado. Assim, eu sempre tenho que pegar o menor número. Então, juntando todas as informações, o but, o dien, o 1 e o 3 tendo ligações duplas, nós vamos formular nossa resposta. But na frente, 1, 3, dien e o O do hidrocarboneto, que é o nosso sufixo. Bom, gente, eu queria ter encontrado algum exercício quente, mas infelizmente, com muita dor no coração, não encontrei nenhum. Mas vamos fazer esse aqui então. O último. Os alcinos são hidrocarbonetos, alifáticos saturados, alicíclicos saturados, alifáticos insaturados com dupla ligação, alicíclicos insaturados com tripla ligação, alifáticos insaturados com tripla ligação. Essa aí eu vou deixar com vocês, mas como eu não falei sobre os alifáticos, pessoal, alifáticos também é a mesma coisa que acíclicos. Ah, tá. Como eu não falei sobre alifáticos, pessoal, alifáticos é a mesma coisa que acíclicos, tá? É a mesma coisa que cadeias abertas, tá? Então, os alcinos são hidrocarbonetos das cadeias abertas saturadas, são alicíclicos saturados, cadeias abertas insaturadas com dupla ligação, alicíclicos insaturados com tripla ligação, ou cadeias abertas insaturadas com tripla ligação. Tá aí na aula, né? Uns minutos anteriores aí, falando sobre a classificação dos alcinos, alcenos, alcadienos. Então, essa eu acredito que seja bem fácil para vocês responderem. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Espero que dê tudo certo na prova de amanhã. E até amanhã.